Ela que é promotora de justiça de São Paulo e já está conectada aqui com a gente para analisar, explicar para a gente, né, doutora? Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao Manhã Band News, para a gente entender de fato quais são as chances de Robinho cumprir essa pena aqui no Brasil, ele que já tem agora esse julgamento marcado para o próximo dia 20 de março. Bom dia novamente. Bom dia, como vai? Patrícia, Regina, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, estou à disposição, cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo. Certo, doutora, e a dúvida que fica é, de fato, né, se Robinho irá cumprir essa pena aqui no Brasil, essa pena de 9 anos que a Justiça da Itália decretou para ele, e esse julgamento, então, para o dia 20 de março, é o que vai decidir isso, né? Sim, nós estamos aguardando o julgamento do STJ quanto à homologação da sentença condenatória que foi proferida na Itália, que o condenou pelo crime de estupro a 9 anos de prisão, cumprindo inicialmente em regime fechado. A partir do momento em que houver essa homologação, e eu entendo que tem que haver, pois estão presentes os requisitos necessários para a homologação do STJ dessa sentença, inclusive é o pedido do Ministério Público, ele já pode e deve iniciar o cumprimento da pena aqui no Brasil e provavelmente no domicílio residencial dele, que é em Santos, de competência da Justiça Federal de Santos. Agora, doutora, já tivemos algum outro caso parecido que possa nos levar a crer que é possível que a justiça brasileira, de fato, transfira essa pena para que se cumpra aqui no Brasil? Sim, já houve casos semelhantes, não envolvendo jogadores de futebol, mas casos semelhantes de homicídio, de tráfico, em que uma vez que o réu, o condenado brasileiro, comete um crime no estrangeiro e ingressa no Brasil, pela impossibilidade da extradição, ou seja, de devolver para o país de origem do local dos fatos um brasileiro nato, nós temos essa obrigação, esse comprometimento de cumprir a pena aqui, caso haja uma sentença condenatória no exterior, como é o caso do Robinho. Ele deve cumprir a pena aqui, nós temos o acordo de bilateralidade diplomática com a Itália, o crime de estupro também é considerado crime aqui, a pena é maior do que 1 ano, o trânsito em julgado da condenação da sentença já ocorreu, e nós temos também essa bilateralidade criminal. Portanto, os requisitos estão presentes para que haja essa homologação pelo STJ e depois o início da execução da pena. Certo, doutora, e não tem como não comparar esse caso do Robinho com o caso recente que a gente acompanhou da condenação do Daniel Alves. E no caso do Daniel, houve aí uma redução da pena dele por conta de um valor que foi pago, até inclusive com a ajuda de Neymar, um outro jogador. De que forma isso poderia acontecer no caso de Robinho? Como que a senhora enxerga? Bom, vamos lá. Aqui eu só queria fazer um parênteses, Regina e Patrícia, que um dos requisitos que fundamentou a necessidade da prisão preventiva, de manter preso Daniel Alves, foi sim essa possibilidade dele fugir, dele ingressar no Brasil e não haver essa extradição, e aí ficaria essa sensação de impunidade, o que é proibido na Espanha, porque eles têm um sistema rigoroso de combate à violência contra a mulher. Só colocando esse parênteses aqui, evitou que acontecesse com o Daniel Alves o mesmo que está acontecendo com o caso do Robinho. No segundo ponto que você perguntou, a questão da indenização. Aqui no Brasil, nós não temos essa diminuição da pena de modo a diminuir metade da pena, praticamente, num caso de indenização. Aqui nós temos essa atenuante, no caso de indenização, de reparação dos danos, cuja essa diminuição pode ser até 1/6 da pena, e não da metade, como foi no caso do Daniel Alves. E eu entendo que é certo, porque nós temos que tratar de forma igual as pessoas que cometem os crimes, independentemente da capacidade econômica delas. Senão fica quem tem mais, paga mais e cumpre menos.
pelos mesmos fatos cometidos. E isso, para mim, viola o princípio da igualdade, da isonomia que é prevista na nossa Constituição. Então, ele pode reparar o dano. Eu não tenho ciência de qual é essa condenação a título de indenização para a vítima, mas se ele pagar esse dano, não vai mais, de alguma forma, reverter essa pena, porque já está transitado em julgado, a pena já está fixada, sem qualquer tipo de recurso. Então, provavelmente, já deve ter sido analisada lá na Itália essa questão da indenização. Doutora, uma outra questão levantada pelos especialistas, né, que pensam nas possibilidades de cumprimento dessa pena de Robinho, de que se não for possível que ele cumpra a pena definida pela Justiça na Itália, que o processo aqui no Brasil comece do zero, né? Novamente, ouvindo testemunhas ou então até considerando os depoimentos que foram dados à Justiça da Itália, mas que todo o processo seja reiniciado aqui e que venha uma decisão da Justiça brasileira. Há chances disso acontecer? Sim, há chances. Ao meu ver, é uma chance remota e injusta, porque já houve o devido processo legal, já houve análise de provas, já houve a condenação dele e seria, ao meu ver, uma revitimização, seria, ao meu ver, uma movimentação desnecessária da máquina do judiciário para algo que já foi analisado, considerado e já foi, de toda forma, já houve uma condenação. Então, seria, a meu ver, algo que não poderia ocorrer, senão nós ficaríamos como sendo o país da impunidade, o país que não reconhece uma sentença estrangeira em que foram observados todos os princípios constitucionais e direito à ampla defesa e ao contraditório, e nós temos que respeitar as decisões externas, desde que, obviamente, tenha sido observados os requisitos que eu já citei aqui. Mas o STJ pode entender pela não homologação da sentença proferida na Itália e determinar que se inicie um novo processo contra o Robinho. E aí eles fazem a transferência de todas as provas para cá, e aqui há uma nova denúncia do Ministério Público, uma nova análise dos fatos, a nova oitiva de vítima, testemunhas, produção de provas para, ao final, uma sentença. Agora eu pergunto, será que aqui no Brasil nós teremos acesso a todas as provas de um crime ocorrido na Itália? Quem é essa vítima? É brasileira, é italiana? Como ela será ouvida? Quanto tempo isso vai demorar? Eu acredito que isso seria um desfavor e um desserviço à nossa justiça brasileira, que tanto se empenha no combate à violência contra a mulher e que, infelizmente, ainda nós somos o 5º país do mundo mais violento para nascer e ser mulher. Quer dizer, vai depender agora do STJ uma definição do caso Robinho aqui no Brasil. Quanto tempo o STJ deve demorar para dar uma decisão, né? Um próximo passo do que vai acontecer com esse processo? Vai ser numa audiência só? Ou imagina-se que isso levar... Não é uma... Desculpe te interromper. Eu achei que você tivesse terminado a pergunta, já me desculpe. Na verdade, não é uma audiência, é um julgamento. Eles já têm todos os fatos analisados, eles não vão reavaliar o mérito, como bem disse o entrevistador que estava antes de mim. Eles vão analisar o mérito, eles vão analisar a forma, se estão presentes todos os requisitos, de modo a evidenciar a possibilidade da homologação dessa sentença. Então, vai ser no próprio julgamento. Eu espero que no próprio dia 20 de março eles já profiram um julgamento definitivo quanto à possibilidade dele já iniciar o cumprimento de pena aqui no Brasil. Certo, doutora Gabriela Mansur, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando aqui de olho, então, no próximo dia 20 de março, para entender como vai acontecer tudo daqui para frente, né? De fato, os próximos passos. Mais uma vez, obrigada e um ótimo dia. Eu que agradeço, Regina, Patrícia. Só queria consertar aqui que meu título está como promotora de justiça. Eu fui promotora de justiça por 20 anos, mas para ser ética e fiel, eu sou atualmente advogada especialista em direitos das mulheres. Perfeito, doutora. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.